A grande tribulação é um acontecimento escatológico que fala sobre o momento final de uma era, né? E esse período da grande tribulação, ele é marcado, né? Vai ser marcado pelo surgimento de um homem, né? Que vai ser um líder mundial e ele vai se levantar e vai enganar todas as nações da terra. E o seu governo será tenebroso, porque ele vai se intitular Deus, né? E vai exigir que todos o adorem. Ele vai fazer com que as pessoas sejam marcadas, né? Que adorem a sua imagem, né? Ele vai impedir com que as pessoas possam vender, comprar, né? Negociar. Se não tiverem essa marca, vai ser um período de perseguição muito forte, né? A igreja que ficar, né? Aqueles que possuem testemunho de Jesus, mas que vão ficar, que não faz parte da igreja eleita, né? Da igreja fiel que vai participar do arrebatamento, que o arrebatamento vai ser esse momento em que Jesus vai estar livrando, né? Poupando os seus fiéis de estarem vivendo esse período da grande tribulação. Então a grande tribulação também fala disso, mas fala também, né, de uma reprovação divina, né, ao governo do anticristo, esse governo humano e satânico, né, ele que vai estar aliado ali com um falso profeta, né, que corresponde ali um novo poder religioso, em que vai ali adiante, né, do anticristo ali para convencer as pessoas de que devem adorar o anticristo, devem adorar a besta, né? Então, esse período da grande tribulação, ele vai ter o auge ali da apostasia, né? Vai ser o momento mais difícil, né, da humanidade em relação a Deus. Realmente os homens ímpios, né, malignos, né, homens que se opõem a Deus, eles vão se aliar com o anticristo e vão se opor a Deus, né, na tentativa ali de dominar a terra, né, impedir com que as promessas, né, do Filho de Deus venha para que possa governar o planeta Terra. Eles vão fazer de tudo para impedir isso, né, através da perseguição, mas não vai ser suficiente. Então Deus vai estar manifestando no período da grande tribulação as suas pragas, né, a sua ira, a sua reprovação ali sobre o trono da besta, né, nesse período que nós vamos entender mais à frente, que é um período de 3 anos e meio, né, que fala da a grande tribulação, um período que Jesus disse, né, que se ele não fosse abreviado, ninguém se salvaria, né? Porque vai ser um período de um caos mundial, né? Níveis assim muito elevados, né? Muitas mortes, muitas situações, né, de catástrofes vão estar acontecendo no planeta Terra. Então ali vai ser revelada a ira de Deus, né? Ele vai emitir os seus alertas e mesmo assim esses homens ímpios eles não vão se arrepender. Então eles vão encarar, né? A terra vai estar sofrendo os castigos divinos. Mas também aqui fala, né, que esse momento vai ser também um momento de um tratamento de Deus com o povo de Israel, né? Há uma promessa à igreja fiel que não vai passar pela tribulação, vai ser arrebatada, vai se encontrar com Cristo nos ares, mas também fala que o povo, né, Deus tem uma aliança com o povo de Israel. E Israel vai ser poupado ali, né, de estar vivendo o domínio do anticristo. E como que vai ser isso, né? Esses israelitas, né, que nós também vemos no livro de Apocalipse, são 144 mil israelitas que vão ser marcados pelo Senhor, eles vão ser levados para um lugar específico, né? O texto fala que eles vão ser levados para o deserto,
que pode não ser literal. Esse deserto fala que vai estar fora da vista da serpente, vai estar fora da vista do anticristo, do controle dele, da manipulação dele. Né? Esses 144 mil, eles vão estar ali sendo protegidos por 2 testemunhas. Então, olha como é que o assunto vai entrando em outras, né, áreas, né, dentro da revelação do livro de Apocalipse. Por quê? Porque é um período em que vai ser um período curto de tempo, mas muitas coisas vão estar acontecendo, né? Simultâneas nos céus e na terra. Bem, eu estava falando sobre o tratamento, né, de Deus com o povo de Israel, e nós lemos em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Como será terrível aquele dia, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Né? Então, nós vemos dentro da palavra de Deus, no livro de Apocalipse, o socorro de Deus a esses israelitas que não vão... Por que eles vão ser poupados? Porque eles não vão aceitar, né, o governo do anticristo. Eles não vão se contaminar. Com o quê? Com a prática da prostituição espiritual. Eles vão se manter puros, santos, né? Mas esses israelitas, eles não vão poder fazer parte do arrebatamento porque eles não estão em Cristo Jesus. Né? E durante esse período, né, apertado que eles vão viver, eles vão reconhecer. Né? Ali eles vão reconhecer que Jesus é verdadeiramente o Messias esperado. Né? Jesus realmente é o filho de Davi, é um filho de Deus. Então, quando Jesus ele voltar com seus santos anjos, no final do período da grande tribulação, eles são aqueles que vão dizer Baruch haba Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, ali eles vão declarar, olha, bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus ele vai, né, descer ali diante de todos os habitantes da terra, vão estar contemplando isso para defender o povo de Israel, né, que vai estar, esses israelitas que vão estar ali num cerco muito difícil por causa do anticristo, né? Então, todos aqueles que tentarem resisti-lo vão morrer a fio da espada. Então, o período da grande tribulação é um período de uma perseguição satânica, mas também é um período de grandes juízos divinos. Né? Cada vez que Satanás e que o anticristo for avançando nos seus planos, né? Nos seus projetos, ali Deus ele vai se manifestar com grande ira. Então, vamos aqui a algumas referências. Né? Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala assim, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação. Aqui Jesus está falando a igreja fiel, né? A igreja que vai participar do arrebatamento. Que aqui está falando da igreja de Filadélfia, que está para sobreviver ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Depois, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Né? Esses escolhidos aqui não está falando especificamente da igreja fiel, mas está falando daqueles que foram escolhidos, né, para a salvação, né, para a vida eterna. Né? Mesmo que tenham negligenciado algum ponto da sua vida espiritual, não tenha se dado, né, completamente para o reino de Deus, muitos ali, né, que vão passar pela grande tribulação, eles vão dar a sua vida por amor a Jesus e vão ser salvos. Né? Então, por causa desse, para que não fosse impossível isso de acontecer, os dias foram abreviados. Depois fala, né, em Mateus 24, 29 e 30, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu e os poderes celestes cairão, serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui, né, testifica, né, aquilo que eu falei no início do vídeo, né, que Jesus ele vai voltar no final da grande tribulação. Então, o período da grande tribulação também fala sobre assuntos escatológicos como os 7 selos, né? Que são os 7 selos correspondem ao período da ascensão de Cristo, né? A era da igreja até esse momento ali da sua segunda vinda, né? O seu retorno à Terra para governar o planeta, né? E o seu governo terá uma duração de 1000 anos. Né, um período de preparação para o quê? Para vivermos num novo céu e numa nova terra. Então, fala também sobre as 7 trombetas, né? Enquanto os selos mostram, dentro desse período, né? A igreja perseguida pelo mundo, as trombetas mostram o sofrimento do mundo em resposta às orações da igreja. Então, o período da grande tribulação fala, né, esse momento final ali dos 7 selos, e também fala sobre o período dessas 7 trombetas, que elas expressam uma advertência divina, né, uma advertência de Deus ao mundo que persegue a igreja. Depois fala das 7 taças, né? Depois de Deus emitir os seus alertas através das trombetas, as 7 taças falam de um juízo total, né? Então, esse juízo total mostra ali que os ímpios não vão se arrepender, né? Então, as 7 taças mostram o derramamento da ira de Deus sobre eles, né? São castigos muito duros, né? Depois aqui podemos ver, né, nesse período, né, como eu falei, da grande tribulação, essa tríade do mal, formada pelo dragão Satanás, pela besta, né, e o falso profeta. Aqui fala que o anticristo lhe será, né, conferido o poder do dragão, apoiado pelo falso profeta, que é um poder religioso que preparará o mundo para adorá-lo. Né? Então aqui nós podemos ver, né, que a tentativa de se levantar o anticristo, desde que Cristo foi assunto aos céus, né, muitos anticristos, né, o apóstolo João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, filhinhos, muitos anticristos, né, já têm se levantado, né, nós vemos o Império Romano como esse império que foi um império opressor, né, perseguidor dos cristãos. E ali vemos, né, os imperadores se intitulando como deuses, né? Então nós vemos assim a figura ali do anticristo, ele vai ser assim, né, dessa forma, né, como os imperadores, né, os imperadores romanos, vai ser, mas só que vai ser muito pior do que eles, né? Nós vemos nesse período que vai anteceder a grande tribulação, um período de uma aliança de paz, que o anticristo ele vai se revelar uma aparência assim convincente, as pessoas vão acreditar nele, ele vai estar anunciando uma mensagem de paz, de segurança, ele vai fazer um acordo, né, com Israel ali, um acordo de paz com as nações que estão sempre ali brigando por disputa de espaço, problemas religiosos, né, socioeconômicos. Então, esse homem vai aparecer no momento, né, que vai haver um vácuo de poder na Terra, né, que também é um evento escatológico que fala, né, desse finalzinho, né, do governo, né, desses reis da terra, para que seja passado para o anticristo. Então, esse período, Satanás ele vai estar usando esse líder, e esse líder vai estar
fazendo um acordo de paz. Esse acordo de paz nós podemos ver em Daniel, no capítulo 9, versículo 27, que fala exatamente sobre o anticristo. Fala, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, ele vai quebrar o pacto. Né? Ele vai quebrar o pacto e ele vai se colocar, né, dentro desse templo, né? E ele vai exigir adoração. Então, assim, ali vai ser o estopim, né, para que a perseguição ela tenha o seu início, né, tenha a sua força, e com isso vem as respostas de Deus, né, a essa liderança maligna. Eu tô falando assim de uma forma, às vezes até repetitiva, e assim, alguns aspectos aqui, para que você não venha ficar confuso, né? Confundido em relação a esse período da grande tribulação. Né? Então, esse período dessa aliança vai ser de 7 anos. Mas a grande tribulação vai ser quando o anticristo quebrar esse acordo, né? Que vai ser a última etapa, né? A metade dos 7 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então vai ser a segunda parte. Então ali vai ser o momento da grande tribulação. Momento de intensa perseguição aos cristãos, aqueles que se opuserem ao seu governo também, né? Mas também as respostas de Deus a toda essa malignidade, né? Porque vai ser algo assim terrível. Algo que o mundo ainda não experimentou. Muito pior do que tudo que já foi visto, já foi vivido. Então, sobre o período da grande tribulação, nós temos referência a Apocalipse 12, versículo 4, Daniel 7, 25 e Daniel 12, versículo 7, que fala, né, a palavra enigmática, né, é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né, que traduzido significa 3 anos e meio. Bem, esse é o estudo, né, onde fala sobre a grande tribulação. Acredito que uma maneira assim resumida, mas que você possa entender, né, compreender o significado, né, para a humanidade e também para nós, né, que nós não devemos passar. Não devemos desejar passar por esse momento, né? Porque é um momento de grande dor, grande sofrimento. E para isso Deus tem reservado, né, através de Jesus Cristo, um momento especial para todos aqueles que se mantiverem fiéis à sua palavra, fiéis ao compromisso com Cristo, né? O momento do arrebatamento, o momento em que nós vamos participar. Durante esse período de 3 anos e meio, vamos estar nas bodas do Cordeiro, né? Celebrando, festejando, mas também participando ali, né? Da vontade de Cristo para a humanidade, para o seu período milenar. Ali nós vamos estar sendo ensinados, né? A sermos reis e sacerdotes, a governar a terra da forma como Cristo quer.